Hello, titia chegou, minha gente. Eu vou fazer aqui um Vital Responde, certo, meu povo? Vamos lá. Bom dia, Vital Froze. Fico ansiosa aguardando seus dizeres por escrito e o áudio aos sábados. Sabendo que estamos no processo da transição planetária, algo grandioso e aguardado por tantos, e que estamos na separação do joio e do trigo. E as trevas tentando se assegurar para manter-se no poder, como sempre o fez. Tanto que dias atrás ocorreu um enorme encontro dos satanistas em Boston. Vendo o que ocorre em outros países europeus que temos notícias, é assustador e tenebroso o que está acontecendo no Brasil e os parcos noticiados de outros continentes. Vemos horrores dos sombras. Se a transição está quase nos finalmente, como que serão removidos esses batalhões de satanistas que ainda ocupam o nosso orbe? Resposta do Vital. Nós não precisamos perder tempo tentando entender como serão removidos aqueles da não-luz. Devemos sim nos preocupar em sermos a nossa melhor versão. O objetivo da alma encarnada é sempre o mesmo, a ascensão. Em não ascensionando, nada terá valido a pena tantas encarnações neste mundo de provas e expiações. Abraços de luz. Eu sei que a gente fica, obviamente, né, muitas vezes desnorteado, agoniado, ansioso para que as coisas aconteçam. Mas realmente o que nos cabe é o trabalho, é o interior, né, gente? É dentro, é o trabalho, é individual, a coisa é individual. Eu não vou salvar ninguém, eu não vou despertar ninguém, eu não vou ascensionar ninguém, exceto eu mesma. Então, de nada adianta eu ficar perdendo meu tempo sabendo como vai ser feita essa limpeza, como eles vão ser removidos, porque isso não me cabe. Outra coisa, a gente não sabe quem de fato é luz ou não. Pode ser que alguns desses que a gente realmente veja pelo lado da não-luz sejam um instrumento. Na verdade, todos são instrumentos da luz, mas o que eu quero dizer é o seguinte: às vezes a gente olha certas criaturas e fala, não, esse cara é um demônio. Talvez ele não seja. Então não dá para saber. Por isso também que o trabalho é interno. A gente realmente precisa se trabalhar muito. Temos aí um longo trabalho ainda pela frente, a fim de ajustar as nossas questões. Tenham certeza absoluta que o plano maior segue da forma que tem que seguir. Tenham certeza de que Deus e a espiritualidade estão operando nesse plano sem deixar escapar um único detalhe. A cada um segundo suas obras. Por isso que a gente precisa sempre cuidar das sementes e não se preocupar tanto com a colheita, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Como as coisas vão acontecer, realmente não nos cabe saber, né, gente? Nossa, tanto já foi dito e inclusive tantas especulações. É isso, é aquilo, vai ser, não vai ser, realmente não cabe a gente. Vamos aguardar, porque eu tenho certeza que, é o que eu disse, o plano maior está sendo operado de uma forma magnífica e a gente não tem condições de entender esse plano, está muito além do nosso entendimento. Andiamo. Bom dia, Sr. Vital Froze. Gostaria muito que falasse sobre o poder da reza. Sou católica por parte do pai e espírita por parte da mãe. Convivi com estes dois aparentes extremos ligados à religião desde que nasci. Eu já tenho 66 anos. Muitas vezes rezo o terço e orações do catolicismo, mas também sempre indaguei qual seria, ao certo, a melhor reza. Aquela que brota sutil e espontaneamente do coração, não importa o lugar que estejamos, ou aquela que nos foi doutrinada pragmaticamente? Se o senhor achar conveniente, gostaria muito que escrevesse algo a respeito. Gratidão. Namastê. Resposta do Vital. Isso é muito relativo. O que cria o desconforto são os dogmas
e crenças limitantes impostas. Não existe a melhor opção, existe sim o equilíbrio dentro da razão e da lógica, e isso está dentro de cada um. Faça aquilo que te deixa melhor, mais feliz. São caminhos diferentes, mas todos levam um dia ao mesmo ponto final da caminhada. Abraços de luz. Gente, é aquilo, né, que tem se falado muito, é o sentir. Para muita gente, a questão, vamos dizer assim, das rezas ou orações tradicionais faz todo sentido. Continue fazendo. Para muita gente não faz sentido nenhum. Beleza, existem outras opções. Há que se entender que tudo tem uma função, isso é um fato. Agora, o que não adianta é a gente, seja uma prece tradicional ou não, fazer e no dia a dia a gente continuar sendo uma praga na vida dos outros. Não é oração. Oração, para mim, é ação. É o dia a dia. É como eu lido comigo, é como eu lido com o outro, é como eu lido com a vida. Isso aí é fundamental. É a intenção que eu deposito numa prece. Mas isso é muito pessoal, é muito particular. E não existe ninguém que possa dizer a você faça isso ou faça aquilo. Corra desse tipo de gente. Sinta, aprenda a ouvir a sua intuição e sinta. Este sempre vai ser o melhor recurso, não só nesse aspecto da oração, como de qualquer outro. Isso é para a vida. Boa tarde, Vital. Há uns 2 anos fui diagnosticada com fibromialgia, tenho muitas dores no corpo e agora estou com uma dor de cabeça que não passa faz 2 meses. Será que é algum karma que eu tenho que passar? Hoje estava muito desanimada, pois sinto dor dia e noite. Resposta do Vital. Provavelmente é karma, mas mesmo assim não precisa sofrer tais dores até o final da encarnação. Compreender isso poderá aliviar muitos sintomas. Abraços de luz. É aquilo, né, gente? As lições, aquilo que a gente precisa passar, os reequilíbrios, tudo isso é fato, né? Tem gente que usa a palavra karma, a palavra resgate, por aí vai. Mas o fato é que a gente pode buscar a melhoria. Eu não acredito nessa coisa que a gente tem que sofrer a vida toda. Eu acredito que a gente sempre pode reequilibrar por outra via, que é a via daquilo que tem se falado tanto, que é o amor. Então, quando a gente consegue dedicar o nosso melhor a fazer, né? Consegue, é isso mesmo, dedicar o nosso melhor a fazer o melhor, a se doar, a acolher, a ajudar, isso com certeza minimiza muito. É claro que você precisa também entender, e aqui eu vou falar mais uma vez, metafisicamente falando, o que é a doença em si. Dá uma pesquisada, até para você entender qual é o padrão de pensamento ou de comportamento que está te levando, né, a este problema de saúde, para que você tenha mais condições de liberar, né, inclusive de curar, por que não? Vital, sempre acompanhei seu conteúdo, mas nos dias terríveis que estou vivendo, seus áudios têm sido um bálsamo para o meu coração. No último mês de março, meu amoroso filho teve um acidente fatal aos 20 anos de idade. E por mais que eu confie nos desígnios de Deus, está muito difícil de aceitar e ter forças para seguir em frente. Por favor, me ajude. Me dê uma orientação para que eu possa compreender e ter coragem para não desanimar. Resposta do Vital. Com certeza, para uma mãe, essa é a dor mais intensa que se pode sentir. Porém, cada alma possui o seu plano encarnatório individual. Ele escolheu nesta atual encarnação completar um tempo curto de vida que provavelmente lhe faltou numa vida passada. Você também colocou no seu plano individual aceitar ser a mãe dele e passar por esta prova dolorosa. Tudo tem causas nas existências anteriores e também tudo tem um propósito.
abraços de luz. Ai, gente, esse assunto é sempre delicado, né? Mas é realmente, se a gente não entender que existe um plano de alma, que cada um tem o seu e que nós temos o nosso, em que nós também aceitamos vivenciar esse tipo de experiência, aí fica complicado. Se a gente não entender por essa via, de fato fica muito, muito complicado. É óbvio, né, que essa dor é sempre uma dor muito complexa, especialmente para uma mãe se despedir de um filho, um pai se despedir de um filho, mas são situações que realmente não dependem da gente, do nosso controle. E eu sempre falo que a consciência é que nos ajuda a ter consciência das leis divinas, ter consciência uma ideia, né, de como funciona o plano espiritual, a vida além dessa vida, dos planos de alma, nos ajudam a lidar melhor com essas questões. É o que eu falo, não diminui a sua dor, porque a dor é a mesma, mas ajuda sim a entender, assimilar para se chegar na aceitação, que é, no meu entendimento, um grande processo de cura. Quando você entende, quando você aceita, você está operando no seu processo de cura. Mas vamos em frente, né, criançada? Acho que aqui deu. Vamos aqui para baixo. Só um segundinho, minha gente. Comentários. Vital, vamos lá. Senhor Vital, hoje tive 2 momentos do dia que por uma fração de segundo pareci ter vivido tal cena. Já tive isso várias vezes durante a vida e a sensação que sinto quando ocorre é que algo não bom acontecerá. Por que isso ocorre? Resposta do Vital. São lapsos de memória em que você acessa linhas de tempo paralelas. Não se preocupe com isso. Mais adiante, isso vai se tornar tão comum que poderemos acessar realidades do passado e do futuro ao mesmo tempo que as do presente. Abraços de luz. Eu não sei se seria déjà vu aqui também, né? Mas enfim, gente, tem acontecido tanta coisa, vamos dizer assim, em comum, que às vezes a gente tem dificuldade de lidar com certas situações, né? O fato é que as linhas de tempo, no meu entendimento, já estão se cruzando de uma forma mais perceptível, porque elas sempre se cruzaram, na verdade, né? De uma forma mais perceptível para a gente. E para uma mente como a nossa, ainda tão limitada, realmente não é simples lidar com isso. Mas eu acredito que o fato de não se preocupar, não ficar se pegando em imagens, em cenas negativos, já ajuda muito. Porque a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo numa condição onde há manipulação e principalmente onde a condução para o medo é o modus operandi deles. A gente precisa muito, gente, mas muito manter o equilíbrio. Porque a batalha é pesada. É pesadíssima. E as armadilhas também são muitas. Então eu acho que a gente precisa colocar foco naquilo que realmente importa, aquilo que a gente tem condições de lidar, de entender, e deixar um pouco de lado aquilo que a gente ainda não está pronto ou não tem condições realmente de lidar, porque aí isso só te drena e de alguma forma isso é distração também. Vamos lá. Meu querido irmão Vital Froze, eu não consegui fazer a meditação, embora tenha feito muita propaganda, mas eu quero participar e contribuir. Poderia fazer atrasada com a mesma proposta? Sou praticante do Ho'oponopono
e queria saber se posso utilizar desta ferramenta para atingir o objetivo da meditação. No caso, eu faria 108 vezes. Aí ela fala aqui como que ela faria. Consciências expandidas e abençoadas. Sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata e eu te amo. E visualizando as almas se abrindo às verdades, à luz. Posso ainda fazer? Posso fazer assim? O Vital responde. Pode fazer sempre que desejar. Mesmo não somando ao coletivo reunido naquele momento, sempre é benéfico, principalmente para você. Abraços de luz. Tudo é intenção, né, minha gente? Tudo. Então, se você tem intenção de fazer uma meditação, um trabalho para alguém, um trabalho, né, energético, um trabalho de energização, faça com a intenção. É muito mais a intenção do que a forma. Se você acha que é repetindo, se você acha que é com um terço, se você acha que é orando, né, é fazendo uma oração, como eu digo, né, tradicional, se é conversando com Deus, se é impostando as mãos, se é visualizando energia saindo das mãos, não importa. O que importa de verdade sempre é a intenção. Vamos ver. Pergunta. Então, em particular, o nosso povo brasileiro ainda experimentará esse regime ditador que agora luta para reprimir nossa liberdade de expressão e nos mergulhar na miséria por muito tempo? Ou só o suficiente para abrir consciências que ainda dormem e acreditam nessas narrativas trevosas? Pessoas estão perdendo as esperanças em nosso país. Isso não atrapalha o processo, já que se torna uma egrégora negativa? Resposta do Vital. A resposta do alto sobre tal assunto é sempre a mesma. A transição planetária e a ascensão de cada alma não depende de quem está no comando de cada nação e nem de nenhuma autoridade entre os encarnados. Depende unicamente de cada um, mas a frequência do coletivo tem muito mais importância do que cargos de comando possíveis entre os humanos. Abraços de luz. Fora que é aquilo, né, gente? Eles mostram o que eles querem. Caos, bagunça, aquilo tudo que a gente já sabe. Ainda bem que a nossa ascensão não depende disso, senão não ia ninguém. Os da não-luz não iriam justamente por essa condição. E aqueles da luz não iriam porque se perturbariam. Então, saber que a nossa ascensão depende única e exclusivamente de nós mesmos é motivo suficiente para a gente realmente se dedicar a este trabalho. A transição e a ascensão não depende de quem está no comando de cada nação e de nenhuma autoridade. Essas autoridades são autoridades aqui. A vida é muito mais do que aqui e do que o agora. Portanto, minha gente, mais uma vez, vamos focar naquilo que interessa. Vamos focar na nossa ascensão, que nada mais é que o trabalho interno. É a melhoria a cada dia. Onde é que eu posso melhorar? O que é que eu posso fazer para melhorar? Não, se existe outro caminho, realmente eu desconheço. Vamos lá. Peraí, gente. Um momentinho. Só um segundinho, gente. Vamos lá. Me oriente, por favor. Eu estava muito bem, até que foi diagnosticado um tumor maligno no meu cachorrinho. Eu estou lá embaixo, acabou toda a minha vontade de viver, uma tristeza imensa. Grata, meu caro Vital, e o Vital responde. Os animais de estimação absorvem as energias dos seus donos e das casas, e muitas vezes são tão fortes que acabam por desenvolver doenças neles. Doenças que poderiam atingir alguma pessoa da casa. Então, compreenda isso e veja o quanto o teu cachorrinho está ajudando vocês.
Apenas seja grata por isso, sem absorver a dor do animal, pois eles não sofrem tanto quanto se imagina, uma vez que um de seus propósitos é este. O amor que eles nos ensinam transcendem a compreensão da maioria dos humanos. Apenas seja grata e mostre o seu afeto para ele. Abraços de luz. Gente, é interessante ter aparecido essa pergunta. Eu ouvi esses dias na Rádio Vibe Mundial, eu não sei o nome dele, não lembro o nome dele na verdade, eu acompanhei durante muito tempo. Ele é um veterinário holístico. E eu liguei e ele estava relatando o caso de uma senhora que o procurou porque tinha ouvido, né, o programa dele na rádio e ficou interessada porque o cachorrinho dela tinha artrose. E aí ele começou a relatar, eu peguei um bom trecho, né, do programa, ele falando que quando ela chegou no consultório, eles começaram a conversar, é óbvio, ele faz uma anamnese com o tutor, né, com o dono, e conversando, ela foi falando o que acontecia com o cachorro, e aí ele começou a fazer uma anamnese dela. E o que acontece? Ela foi relatando os problemas de saúde que ela tinha. Todos os problemas nessa área. Artrose, artrite, blá, 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 blá. E aí ele foi explicando para ela que o animalzinho simplesmente era um animal dentro do mesmo padrão dela e que isso acontece também pela lei da atração, né? Tanto que ela falou que um dia ela estava passeando e resolveu, um dia ela resolveu dar uma volta e ela se deparou num pet shop. Quando ela passou assim, ela viu um cachorrinho e dentre os bichinhos que estavam na gaiola, só ele levantou e veio até ela. E ela se apaixonou por ele. É justamente o cachorrinho dela. E ele investigando, ele foi fazendo todo um trabalho com ela e chegou na coisa do não merecimento. Não merecimento é a raiz de muitos problemas dos seres humanos, por uma série de fatores. Resumindo a história, porque é muita coisa, eu também não lembro todos os detalhes, o cachorrinho dela tinha 2 anos e tinha um quadro gravíssimo de artrose. E ele disse para ela, nós vamos cuidar do seu bichinho, embora não haja cura, porque é uma doença crônica, mas existem tratamentos, né, como a homeopatia, a acupuntura para o animal. Só que eu já vou falar para a senhora logo de cara, se a senhora não cuidar das suas questões, seu bichinho não vai ter progresso. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, né? Olha a transformação que esse animalzinho trouxe para a vida dela. Eu aposto que ela nunca tinha buscado entender isso. E o animalzinho trouxe essas questões para ela. Então é aquilo, é óbvio que esses bichinhos somatizam as doenças dos seus donos, eles vêm naquele mesmo padrão. Realmente a missão dos animais é uma missão muito nobre. E esses alertas, né, que hoje são mais claros, a comunicação animal, a terapia pet, tá aí a Paula, né, que tem trabalhado muito com essas questões. Inclusive, se alguém tem alguma questão, né, a tratar dos seus animaizinhos, eu vou deixar aqui na descrição o contato da Paula. Quem não assistiu a live que a gente fez, assista. Foi uma live bem esclarecedora, porque eles realmente precisam de atenção. E nós precisamos também. Vocês que têm seus bichinhos, que têm os problemas de saúde, estejam atentos para suas próprias questões. Porque se você não cuidar, seu bichinho sempre vai estar somatizando algum tipo de problema de saúde. Certo, minha gente? Querido senhor Vital Froze, há 8 meses tive um AVC hemorrágico, tive uma segunda oportunidade do Pai Maior, sou muito grata. Fiz e estou fazendo o meu melhor para o meu autoconhecimento, para melhorar um pouquinho a cada dia, para assim continuar minha caminhada, trabalhando também
na seara de Jesus. Nos últimos exames, minha ureia deu muito alta e tenho pensado muito, mesmo antes do seu áudio, onde será que eu tenho que me corrigir? Gratidão. Resposta do Vital. Pode ser apenas um expurgo de alguns minerais do teu organismo. Fique atenta a essas variações, mas não se preocupe desnecessariamente. Pode ser que normalize em pouco tempo. Abraços de luz. Gente, nós todos estamos passando aí por momentos de expurgo realmente. É muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. São limpezas, são portais, é flash solar, é Schumann, é o nosso próprio processo, né, de autoconhecimento, de liberação. Muitos de nós viemos para curar padrões e viemos para curar, inclusive, a nossa ancestralidade. Então, há que se lidar com muitas coisas. É óbvio que estar atento ao corpo é necessário, estar atento e cuidar do corpo. Afinal de contas, nós vivemos no físico, né? É importante encontrar o equilíbrio entre o físico e o espiritual, o energético, né? Não dá pra gente só pender para um lado, vamos dizer assim. E eu fiz aí o texto, né, com as práticas de desintoxicação, que podem ser uma boa orientação também para a gente lidar com as nossas questões. Mas com certeza a gente nunca viveu um tempo como esse, onde tanta limpeza está sendo feita, onde tantas questões estão sendo trazidas para serem solucionadas. Há momentos que são bem desafiadores, mas que a gente precisa lidar de alguma forma, sejam nossos ou às vezes de pessoas, né, no nosso entorno. Amado Vital, bom dia. Você poderia indicar algum material de estudos sérios feitos sobre desconfortos ou doenças encontradas no corpo físico que tiveram origem em desequilíbrios que causamos à nossa alma? Preciso muito decifrar alguns desconfortos que tenho tido. Agradeço imensamente sua atenção. Vital responde. A Cristina Cairo fala muito bem disso nos seus livros. Procure um de seus livros, A Linguagem do Corpo, vai te ajudar. Abraços de luz. Além dos livros, a Cristina Cairo tem um conteúdo assim gigantesco no YouTube. Procurem. Existem vídeos bastante detalhados, onde ela aborda todas as questões. Ela tem um canal no YouTube. O próprio Val Capelli, com o Gasparetto, a metafísica da saúde, acabei de falar aí, há que se investigar pelo olhar da metafísica, né? O que significam esses desconfortos. A Louise Hay tem um trabalho espetacular também. Então ficam aí algumas sugestões, mas é muito importante que a gente busque entender qual é a emoção ou o padrão de pensamento que desencadeia, né, esses problemas de saúde, para que a gente vá na causa e não trate apenas os sintomas. Boa noite, Vital Froze. Quando uma pessoa é espiritualizada, mas não acredita na transição planetária e tem alguns problemas de saúde e tem que tomar muitos remédios, ela tem possibilidades de passar para a quinta dimensão? Gratidão. O Vital responde, com certeza. O que vai determinar é o estado de pureza de cada alma e não o grau de conhecimento. Conhecimento sem ação de nada serve. Abraços de luz. Não é o que entra pela boca, é o que sai. Então veja, né? A pessoa espiritualizada, mas não acredita na transição. Espiritualizado não é quem acredita na transição. Espiritualizado é o que vive a espiritualidade. Espiritualidade são as virtudes da alma na prática. É o amor, é a compaixão, é o respeito, é o perdão, é a gratidão, é a consideração, é a fraternidade, é o olhar o outro,
Eu não preciso entender nada de terceira, quinta dimensão, transição, ascensão, revelações. Não preciso. Se eu pratico isso verdadeiramente, a minha alma vive a cristicidade, o que eu sei não faz diferença. Conhecimento sem ação de nada serve, eu sempre falei isso. Não quer dizer nada. Eu acho que se torna até um peso. Gente, o que determina a ascensão é o estado de pureza de cada alma. Benditos sejam os mansos e puros de coração. Eles herdarão a nova terra. Mais claro do que isso, sinceramente, eu não sei. Senhor Vital Froze, a mensagem de hoje me tocou muito. Estou atravessando um momento de rejeição de meus filhos há muito tempo. Quero me comunicar com eles, mas fui bloqueado de todos os meios. Isso vem abalando o meu sistema emocional e durante o horário noturno tenho insônias e pensamentos agitados. Certamente, como diz sua mensagem, é uma forma de aprendizado de alma. Como devo proceder, uma vez que tem sido difícil controlar meu emocional? Obrigado, namastê, e o Vital responde. Envia amor para os teus filhos, mesmo que não possa vê-los. Eles receberão esse amor e te retribuirão da mesma forma. Com o tempo, tu vais sentir este amor chegando e te abastecendo. A distância é apenas física. Abraços de luz. Olha, gente, falar para vocês. Tem coisas que não dá pra gente entender, mas a gente também não tá na pele de ninguém, né? Eu vejo casos de pais tão amorosos e que são rejeitados pelos seus filhos, filhos que exploram pais, uma coisa horrorosa, mas existem também filhos maravilhosos, né? Que às vezes sofrem com pais que os rejeitam, existe de tudo, mas vamos lá. À medida que a gente vai ampliando um pouco o entendimento da gente, a gente percebe que o amor é uma força tão extraordinária que ele te preenche de uma forma que quando você doa amor, você não se preocupa em receber de volta. E essa força te abastece, te nutre. Parece loucura o que eu estou dizendo, mas hoje eu entendo dessa forma. Então, amar, né, o filho que rejeita, apenas ame, você o ama, ame, continue amando, só isso. O amor tem um poder de ação e de reação tão incrível. Eu já fiz aqui uma série de textos aí falando do amor e do que ele é capaz de operar. Mas cada um lida de uma forma, né? Realmente, doar amor sem esperar nada em troca, ou doar, né? Sem esperar nada em troca, como se fala, poupa de muitos dissabores, de muitas coisas. Muitas. E procurar formas, né, de conviver, de repente, com a ansiedade, com essa situação de rejeição é importante. O sentimento de rejeição, ele é devastador, porque ele vai muito na questão da autoestima e do merecimento da pessoa. Eu sou rejeitado porque eu não mereço. Não mereço afeto, não mereço carinho, não mereço amor, eu não presto para nada. Aí a coisa vai tomando uma proporção, pelo amor de Deus. Então é importante doar sem esperar nada em troca e entender que somos todos, sim, merecedores de amor. Mas a gente não tem controle sobre os pensamentos e especialmente sobre os sentimentos das outras pessoas.
Senhor Vital, por que minha vida sempre foi estagnada? Sempre faço o que posso por todos, quando e para mim nada dá certo. Peço ajuda. Resposta do Vital. Mesmo quando dizemos que queremos o melhor, podemos fazer isso sem a frequência necessária. Querer é uma coisa, mudar é outra coisa. Vamos conseguir a mudança quando realmente sentirmos a vibração de já ter conseguido. O cocriar é assim, precisamos sentir como realidade aquilo que ainda não temos. E acima de tudo, ser gratos por isso. Abraços de luz. A gente se boicota muito, né, gente? Ah, eu quero, eu faço, eu consigo, eu realizo, blá, 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 blá. Eu sou bem assim, eu começo um monte de coisas. E aí, para concluir, hoje eu até conversei com uma pessoa falando justamente disso. A gente precisa começar e ir até o fim. Aquela coisa de ficar, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer isso, começa, não termina nada. Isso é boicote. Ô, bonita, você vai fazer isso agora, você vai até o final, beleza? Ah, não, mas eu tenho que fazer outra coisa. Você só vai fazer a outra coisa quando você terminar isso. Esse diálogo mental da gente com a gente mesma é importante. Porque senão a coisa entra até na estagnação. Você faz e não faz. Parece que você... você se desgasta, você cansa e você não tem resultado. Então é muito complicado. Agora, realmente, querer é uma coisa, mudar é outra. A gente precisa trabalhar, isso mesmo que eu falei agora, esse exemplo, né? De mudar uma forma, um comportamento, né? Então, eu vou começar e vou até o fim, só vou começar outro depois que eu terminar esse. Para quem está acostumado a começar um monte de coisa e não terminar, é uma mudança que precisa ser realizada. Agora, a gente precisa cocriar isso e trabalhar por isso. A cocriação só no pensamento não resolve nada, não. É pensar, vibrar e começar a fazer a parte que cabe também no aspecto da ação para que aquilo se consolide. Vital Froze, o que fazer com uma pessoa de 91 anos doente e que não aceita ajuda? Resposta: não se pode fazer nada quando o outro não aceita. Apenas sentir compaixão e enviar amor. Abraços de luz. E é duro, viu? Né? Mas, realmente, quando a pessoa não aceita e não pede, não tem o que fazer, a não ser sentir compaixão e enviar amor. Afinal de contas, ninguém está desamparado, né, minha gente? A gente não consegue ver, acha que está, mas não está não. Com certeza não está. Ixi, Maria, bati aqui, meu povo. Aguenta aí só um minutinho, por gentileza. Ai, Jesus. Só um segundinho, gente. Vamos lá. Por vezes, depois de ter estado com pessoas amigas ou não, fico com problemas a nível digestivo e intestinal, com dores, arrotos, flatulência. Isso só tem a ver comigo e com as minhas energias? Ou poderá ter a ver com alguma limpeza energética que necessito fazer por ter estado com essas pessoas? Gratidão por tudo, Vital. Bem-haja. Resposta do Vital. Todos nós somos um campo magnético que interage com outros campos, ou seja, com as outras pessoas. Essa interação se dá através do plexo solar, por isso, é a região que te afeta após esses encontros. Existe um livro chamado O Campo. Se puder ler, vai te ajudar bastante. Mesmo assim, aprenda a não absorver aquilo que é do outro. Como sempre coloco aqui, veja o drama, sem fazer parte do drama. Abraços de luz. Bom, o áudio do Vital do sábado, falando da elevação de frequências, falava dessa coisa, né, da gente da gente entender a dor do outro, mas não absorvê-la. E ele deu até o exemplo da fome, né? Então, se todo mundo que está com fome vem te pedir ajuda, você vai atender 30 pessoas com fome, você vai comer junto com elas, você não vai dar conta do recado. Então, não é você absorver o problema do outro, é você estar disponível para orientar, para acolher, para ajudar, mas cada um ficando com a fatia do bolo que lhe é de direito. Até porque nós também temos as nossas questões. Então, assim, tá aqui
sugestão de um livro chamado O Campo, né? Que explica essa questão da interação que se dá pelo plexo solar, onde a gente troca, né? Interage com as pessoas através do campo magnético e o quanto isso nos afeta e também, com certeza, afeta a pessoa. Vital, muito obrigada pelos seus textos, são muito esclarecedores. Tenho uma pergunta, por favor. Eu pratico meditações há 20 anos e me sinto bem consciente do meu corpo. Nesse processo de transição para 5D, percebo que meu corpo físico está mudando, sendo que minha alimentação e exercícios continuam iguais. Faz sentido isso? Obrigada, namastê, e a resposta do Vital. Sim, é o que de fato está acontecendo. Temos falado bastante ultimamente sobre isso. Abraços de luz. Gente, tudo mudando, né? A base carbono para cristal, a própria questão das hélices, né, das fitas de DNA, e tudo isso impacta. Então você vê, você às vezes não tem uma mudança significativa, né, a nível de hábitos, de alimentação, mas você sente que o corpo está mudando porque realmente está. Bom dia, senhor Vital. Me tire uma dúvida, porque nos últimos anos sempre vejo pontos de luz azul e sinto cada vez mais aumenta quando estou em oração? Resposta do Vital. A cor azul é a cor do chakra do terceiro olho. Significa que ao orar, ele se alarga e consegue vislumbrar a luz que o rege. Abraços de luz. É o azul índigo, né? Que rege o chakra frontal. E que tem a ver, obviamente, faz relação com a nossa percepção extrafísica, nossa percepção psíquica, intuição e tudo mais. Boa noite, assisto e gosto muito dos seus vídeos no YouTube. Em um dos vídeos vi você falando do grande evento que está para acontecer. Sigo outros também que estão falando deste grande evento. Você poderia me esclarecer que evento é esse? E aí o Vital responde, foi falado muitas vezes sobre isso, mas o fato é que não sabemos exatamente como será o tal evento. Costumo dizer que são uma série de eventos e que culminará com mais um potente, que provavelmente seja um evento de luz. Luz é energia, luz é amor, luz é informação. Pode estar tudo isso no mesmo evento. Abraços de luz. Eu lembro que muitas e muitas vezes o Paulo Cassiano disse, né? O evento o flash solar é um grande pacote de informações. E aí você faz toda essa analogia, ou essa, não é nem analogia, analogia? Ah, eu acho que é, agora me fugiu. Mas o flash solar com o evento, com tudo mais. Ninguém sabe de fato como é, o que é, mas a gente sabe que é algo que nunca se viu, algo grandioso. Eu realmente acredito que o evento é algo que vai trazer um volume de luz inimaginável, né? Aí a questão do próprio flash solar, trazendo informações onde muitos véus serão erguidos e onde nós vamos acessar uma carga de informações que vai modificar muito da nossa percepção conosco, com o mundo por consequência, mas conosco, porque eu sinceramente acredito que a humanidade está precisando acessar de forma clara aquilo que ela verdadeiramente é. É claro que existe toda a questão de um trabalho interno, onde a gente faz, né, busca, né, dentro de um processo esse entendimento. E eu acredito que para essas pessoas e para outras que estão começando, seja necessário que isso venha de uma forma mais clara, porque nós somos bombardeados diariamente por situações, por pensamentos, por questões que estão aí para nos minar. E quando a gente recebe um influxo energético, recebe uma informação, às vezes vocês, né, quantos de nós, nossa, eu precisava tanto de uma resposta, e quando você vê aquela resposta, aquilo é uma motivação tão grande para você, você fala, putz, estou no caminho, é isso mesmo, eu sabia, eu tinha certeza. Eu acredito que esses pequenos eventos, que eu tenho certeza que já estão acontecendo, têm esse objetivo de fortalecer a nossa confiança, na nossa intuição, na nossa sabedoria, na nossa bagagem de alma, no nosso eu superior, e vão culminar num mega evento de luz, de amor, de informação, de energia, que é o grande evento, né? Que a gente sabe que está aí
muito próximo. Tá bom, meus queridos? Eu termino por aqui hoje este Vital Responde e amanhã titia volta aí com mais um conteúdo. Amanhã é Vital, né? Vital texto, tá bom? Um beijo grande, fiquem na santa paz de Deus. Um abraço vital para você também. Fiquem com Deus, meus amores. Um beijo e até a próxima.